Exercício 3. Dada a função w de t igual a seno de π vezes t, com os valores tabelados de t0 igual a 1,25 e t1 igual a 1,6, qual é a função de interpolação do primeiro grau pelo método de Lagrange para aprimorar w de 1,4 e o erro absoluto, considerando 5 dígitos significativos por truncamento, respectivamente? Então, nós temos aqui uma função, pessoal, wt igual a seno de πt, né? Então, a variável aqui é t, ok? E o que ele pede aqui é que a gente encontre, primeiramente, uma função de interpolação do primeiro grau e depois, né, para a gente aprimorar quando o w for 1,4 e o erro absoluto, ok? Então, nós vamos encontrar a função polinomial do primeiro grau, aprimorar a função w quando t assumir um valor 1,4 e calcular o erro absoluto da função de interpolação do primeiro grau e da função w, certo? Considerando 5 dígitos de truncamento, por truncamento. Bom, primeiramente eu defini aqui, então nós temos aqui, né, coletando os dados, ele deu uma função de interpolação, uma função trigonométrica, a função w aqui, w de t. Ele definiu quando t é igual a 0 e quando t é igual a 1. Tá. Quando t é igual a 0, quando t0 é igual a 1,5, perdão, né, quando t é igual a 1,5, nós fizemos o quê? Nós substituímos. Então ficou w de t0 é igual a seno de π vezes 1,25. Resolvendo essa multiplicação, né, seno de π vezes 1,25, nós temos w de t0 igual a menos 0,70710. Considerei 5 casos decimais. Ok? Bom, e quando t1 for igual a 1,6? Quando t assumir o valor 1,6? Pegamos a função inicial dada no problema e substituímos o t por 1,6. Então, temos aqui, então, w de t1 é igual a seno de π que multiplica 1,6. Fazendo isso, calculando, nós temos, então, w de t1 igual a menos 0,95105. Então, agora nós temos, pessoal, conseguimos especificar, né? T0, quando T0 é igual a 1,25, nós temos w de T0 igual a menos 0,70710. Quando T1 for igual a 1,6, nós temos w de T1 igual a menos 0,95105. Aqui mudou, pessoal, as letras, mas é o mesmo que se eu tivesse feito isso, ó. Vamos fazer aqui uma... Ó, se eu tivesse pego aqui x0 igual a 1,25 e f de x0 igual a esse valor aí, esse daqui. Aqui o x1, né? E f de x1 é a mesma coisa. Tá? Então eu não preciso ficar preocupado. Ai, meu Deus, e agora? Mudou a letra, né? O que acontece? Não, continue. Porque o t ele está como se fosse o x. E o w de t está como se fosse o f de x. Ok? E aí, eu continuei considerando aquele termo geral, tá? Essa é a notação que eu utilizo. Tá certo? P de 1, porque é polinômio, né? Então, a função da interpolação do primeiro grau.
Então, a função é de primeiro grau, né? Então, essa função de interpolação do primeiro grau, nós vamos escrever assim: P1 de x é igual a f de x0 que multiplica L0 de x mais f de x1 que multiplica L1 de x. Ele quer que a gente consiga o polinômio utilizando o método de Lagrange. Então, por isso que eu estou utilizando essa notação aqui. Como o exercício deu uma função w, né? Então, vou colocar para você aqui, ó, P1 de t é igual a w de t0 vezes L0 de t mais w de t1, né, vezes o coeficiente de Lagrange, né, o termo de Lagrange, L1 de t. É o mesmo cara, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular os coeficientes de Lagrange, os termos de Lagrange, pelo produtório aqui, né? Como são apenas 2 pontos, T0 e W de T0 e T1, W de T1, então quando é 2 pontos, pessoal, 2 pontos, eu consigo um polinômio de primeiro grau. Quando são 3 pontos, eu consigo um polinômio de segundo grau. Se fosse um polinômio de 4 pontos, eu dando 4 pontos do problema, eu conseguiria um polinômio de terceiro grau, certo? É nessa ordem. Como aqui são 2 pontos, então eu vou conseguir um polinômio de primeiro grau. Beleza? Então, calculo o L0, vou calcular o L0 e o L1. O L0 de t é igual a t menos t1, dividido por t0 menos t1. Substituindo os valores respectivos de t0 e t1, nós temos, né, t menos 1,6 dividido por 1,5 menos 1,6. Resolvendo esse cálculo aqui, nós temos então t menos 1,6 dividido por menos 0,35. Aqui eu escrevi nesse modelo aqui, porque aqui eu fiz o jogo de sinal, né? Mais com menos é menos com menos é mais. E esse cara ficou aqui positivo, com sinal positivo. Eu já fiz o jogo de sinal, então aqui está tudo certo, né? Ok? Aqui nós fizemos o seguinte, ó, L1 de t, né, calculando aí o termo de Lagrange, o L1 de t é igual a t menos t0 dividido por t1 menos t0. Substituindo os respectivos valores e calculando isso daqui, nós temos então t menos 1,25 dividido por 0,35. Ok? Bom, o polinômio, o P1, polinômio de primeiro grau, né, P1 de t é igual. O que eu vou fazer aqui? Vou substituir, né? Então, quem que é o f de x0 ou o w de t0, né? Nós temos aqui, ó, o w de t0 é quem? É menos 0,70710. Substituir ele aqui no polinômio, certo? Ó, esse cara aqui é esse cara aqui. O termo de Lagrange, L0 de x, quem que é? É esse sujeito. O que eu fiz aqui? Substituir ele aqui, ó. Estão vendo? Mas, quem que é o W de T1? É esse valor aqui, onde eu substituí na função, no polinômio. Então, ficou mais menos 0,95, que multiplica o termo de Lagrange L1 de T. Então, nós encontramos essa expressão, substituímos aqui. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui P1 de T é igual a W de T0 vezes, né, L0 de x mais W de T1 vezes
L vezes L0 é 1, né? Aqui é 1. L1 de t. Ok? Então, substituindo os valores correspondentes, nós temos então o polinômio, né, de primeiro grau, P1 de t igual a, fazendo essa resolução, nós temos menos 0,697t mais 0,16415. Ou, se você observar no gabarito do exercício, você encontrará escrito nesse modelo, que é na mesma coisa, né? É o mesmo polinômio, né? O que eu fiz foi pegar 0,16415, colocar ele aqui, menos 0,697 vezes t, que foi o que eu fiz aqui, ok? Bom, continuando a resolução, nós temos então o polinômio de grau 1, quando o t for 1,4, substituindo, né, o t por 1,4, nós temos esse resultado. Então, P1 de 1,4 é igual a 0,16415 menos 0,697 vezes 1,4. Fazendo esse cálculo, nós obtivemos esse resultado. Pegando a função inicial, w de t, né? Então, pegando a função inicial aqui, ó, essa daqui, w de t igual a seno que multiplica seno de π vezes t, substituindo t por 1,4 e calculando, utilizando a calculadora, nós chegamos nesse resultado, menos 0,95105. E aí o que eu tenho que fazer? Pegar o valor que eu encontrei da função polinomial de primeiro grau, menos o valor que eu encontrei da função w dada no enunciado, e calcular o erro absoluto, né? Então, calculando o erro absoluto, nós temos o erro absoluto é igual ao módulo de P1 de 1,4 menos W de 1,4. Substituindo os respectivos valores, né, nós temos, e calculando essa subtração, nós temos então o erro absoluto igual ao módulo de 0,1394. E aí, o módulo desse valor aqui é ele mesmo. Então, o erro absoluto é igual a 0,1394. Ok? Espero que tenha sido claro. Bom estudo, pessoal.